Olá, estamos começando o episódio número 71 do podcast Que Quer Saber. Política se discute. Eu sou Norberto Notari e nós vamos abordar de forma mais aprofundada os principais temas da política brasileira e do mundo. A ideia é que, com respeito, possamos contrapor aquela máxima de que política não se discute. Tudo para que você mergulhe neste tema que ganhou as rodas de amigos, os almoços familiares e as nossas redes sociais. Política se discute com Norberto Notari. E hoje meu convidado é o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, coordenador do Observatório de Política Externa da instituição, é jornalista, cartunista e já foi candidato ao governo do estado de São Paulo. Eu converso com Gilberto Maringoni. Como é que vai, professor? Olá, tudo bem, Norberto? Uma satisfação enorme conversar com você e com o pessoal que te assiste. Gilberto Maringoni, política se discute? Não, política é o que mais deve ser discutido na sociedade. Os rumos do país, os rumos do estado, os rumos da cidade, os rumos do bairro, tem que ser conversado por quem é diretamente interessado, que é a população, que é quem vive nele. Eu sempre falo, política começa em casa. Quando você vai decidir se você vai comprar um guarda-roupa assim ou assado, se você vai mudar a sala para o quarto para a sala, você na verdade está discutindo os destinos daquele lar. Não é visto como política no grande sentido, porque é uma atividade privada, mas de certa maneira o que a gente discute no país é isso, como é que vão ficar as relações entre as pessoas, entre os diferentes estratos, setores, classes sociais da população, que matérias vão ser que podem favorecer um ou outro setor, e lembrando sempre, não existe ação do Estado que seja técnica. Muitas vezes as pessoas falam o seguinte, a gente vê o presidente do Banco Central, o ministro da Fazenda dizer o seguinte, a taxa de juros é uma medida técnica, então não tem que colocar política no meio. Ao contrário, quando falam para você que tal ou qual medida é técnica, eles querem dizer o seguinte, você não entende disso, isso é uma matéria para iniciados, para quem estudou, para quem pesquisou. Taxa de juros talvez seja a matéria mais política do Estado, porque ela vai incidir sobre todo tipo de transação feito pelas pessoas, pelas empresas, por grupos sociais, enfim, pelo Estado, que é o seguinte, quanto é que eu vou pagar por determinado bem, determinada mercadoria? Não é só quando eu parcelo esse bem, isso é muito claro, a taxa de juros incide aí, mas na própria política de preços, ou seja, ela vai incidir no bem-estar ou no mal-estar da população, se eu vou passar fome ou se eu não vou passar fome, se eu vou ter casa ou não vou ter casa. Não existe medida técnica no âmbito do Estado. Por isso discutir política é tão fundamental como é o nome do programa. E a política está sendo bem tratada na América Latina? Olha, nós estamos vivendo um período muito conturbado no nosso continente, porque a situação que a gente viveu nos últimos 20 anos, eu não vou fazer até uma aula aqui, não é isso, mas a gente teve uma primeira onda de governos reformistas, não são governos de esquerda, são governos reformistas, de centro-esquerda, como foram os governos do PT, como foram os governos do casal Kirchner na América Latina, e mesmo o mais ruidoso deles, como o governo Chávez. São o governo Evo Morales na Bolívia, Rafael Correa no Equador, o Pepe Mujica, o Tabaré Vázquez no Uruguai, são governos que tentaram colocar um pouco da agenda social, de melhorar um pouquinho a vida dos de baixo. Mas isso foi possível, você ter políticas sociais, num período pré-crise de 2008. A crise de 2008 impactou, e por incrível que pareça, 15 anos depois, ela continua impactando os negócios públicos. Porque na crise, os estados passaram a ter menos condições, menos dinheiro para investir, tendo menos dinheiro, puderam fazer menos tarefas, menos investimentos para o desenvolvimento, para a melhoria de vida da população. Hoje a gente vive um embate muito sério, mas muito sério mesmo, seja no Brasil, seja na Argentina, como a gente está vendo, seja nas eleições do Equador. Esses são os 3 países em que esse embate de forças e de interesses, embate de forças conservadoras e forças mais democráticas está muito claro. A gente tem visto aí na CPI do 8 de janeiro,
a magnitude dos absurdos que foram cometidos nos últimos 6 anos, desde o golpe contra a presidenta Dilma, mas mais especificamente no governo Bolsonaro, quais os absurdos cometidos em nome da família, em nome de Deus, em nome do moralismo, em nome da pátria, o papel absolutamente nocivo que os militares têm na vida pública, absolutamente nocivo. Militar não é exemplo de moralidade, de nada diferente dos civis, são exatamente iguais. Hoje o alto comando das Forças Armadas age como se fosse um centrão fardado, e a gente sabe o que é o centrão na Câmara, mas as notícias mais graves vêm da Argentina, em que depois de uma crise seríssima, a inflação na Argentina está em quase 120% ao ano, ou seja, os preços mais do que dobram ao longo do ano, há uma dificuldade das famílias de pagar o boleto mensal, das pessoas comprarem comida. A população argentina demonstrou um cansaço com essa situação e decidiu, diante de um aventureiro que aparece na cena política, esse Javier Milei, ela decidiu votar em qualquer coisa, votar no absurdo, votar no imponderável, votar no bota para quebrar, votar no... Enfim, eu não vou usar a palavra aqui, mas votar no dane-se, em vez de usar a palavra, que seria um palavrão aqui, uma palavra chuva, dane-se. Eu estou achando que o país está péssimo, eu, jovem, de 18 a 24 anos, que é o eleitor desse Javier Milei, um candidato de extrema-direita, que quer dolarizar a economia argentina, quer destruir o Banco Central, quer acabar com o Ministério da Educação, dizendo que isso é fonte de doutrinação e corrupção, acabar com o Ministério da Saúde. Enfim, ele é muito semelhante ao Bolsonaro. Quero destruir tudo para fazer uma coisa nova, mas ele é pior, num certo sentido, porque ele leva a seguinte ilusão para as pessoas. Olha, está tendo inflação de 120% ao ano porque a nossa moeda, o peso, é muito fraco. Eu vou botar aqui dentro moeda forte, moeda de primeiro mundo, vou botar dólar. E as pessoas se iludem achando que agora vão ganhar em dólar. Elas não vão ganhar em dólar, elas vão ganhar... Primeiro, a Argentina não tem dólares na sua economia para sustentar uma dolarização. Não tem dólar porque o país, há 18 anos, decretou uma moratória, deu um calote em parte da sua dívida externa, e aí ninguém quer emprestar dinheiro para a Argentina. O Fundo Monetário, para emprestar há 5 anos atrás, colocou condições de pagamento, de juros, muito pesadas. Quando você vai no banco, e você e o banqueiro e o gerente do banco percebe que você está desempregado, que você não tem propriedade para dar como garantia, ele quer tirar o seu sangue. Você pede 10, você vai pagar, ao fim de um ano, se você conseguir pagar, você vai pagar 30. É isso que o FMI mais ou menos está fazendo com a Argentina. Isso piorou muito a situação do país. E essa dificuldade de ter dólares torna uma ilusão você ter uma economia dolarizada. Aí se fala, não, nós vamos ter dólar porque a gente vai exportar mais trigo, vai exportar mais carne. O problema é o seguinte, tem uma seca na Argentina que não havia desde o começo dos anos 60, que devastou a agricultura argentina. Então as exportações estão em baixo. O que o Milei está vendendo é uma ilusão, mas ele está sendo muito hábil em captar a raiva que as pessoas têm da política. Por isso daí, mais uma vez, eu volto ao nome do programa aqui, que tem que discutir política. As pessoas não querem discutir política, as pessoas estão gritando na rua que se vaiam todos. Esses políticos vão todos embora, é tudo ladrão. Em parte eles têm razão, tem muito político ladrão, ou tem muito político que não é ladrão. O problema é que a gente não pode confundir os políticos com a atividade política. A gente está vendo aí Mauro Cid, Bolsonaro, Zambelli, esses generais todos golpistas aí, que eles vieram com a proposta de salvar o Brasil e afundaram mais o país ainda. Então eu faço essa resposta aqui um tanto longa já, para dizer o seguinte, nós estamos em uma situação muito complicada. Para não falar do Equador, que as eleições vão acontecer agora, nesse domingo, e foi assassinado um candidato a presidente, outros políticos aí foram ameaçados, tem mais 2 assassinatos no mundo político, e são eleições que vão acontecer no estado de exceção.
como se tivesse uma GLO, essa garantia da lei da ordem, proibindo reuniões, censura à imprensa, enfim, restrição das liberdades. Por isso eu digo, nós estamos num momento muito tenso no nosso continente. Bom, o senhor já adiantou aí a resposta da próxima pergunta, mas vamos aprofundar um pouquinho mais e falar da realidade política da Argentina. Quem é Javier Milei? Tem semelhanças com Jair Bolsonaro e Donald Trump? Olha, é difícil a gente comparar pessoas, né? Mas às vezes é muito difícil. A gente tem dois amigos, a gente fala assim, olha, pô, você precisa conhecer fulano, ou então você quer dar uma de cupido num casal. Você fala, olha, você tem uma prima que é muito uma pessoa que tem determinado gosto, gosta de música, tá? Fala, vou te apresentar para um amigo que ele é muito parecido com você. Vai lá, eles desentendem, não dá nada certo e tal. Então é difícil comparar personalidades. Mas a gente pode ver pontos de contato não nas personalidades, mas no comportamento político, que tem alguma semelhança de fato. O Bolsonaro, ele entra na campanha presidencial numa situação em que ele não era o favorito era o Lula. E o Lula foi preso naquela armadilha, naquele verdadeira ilegalidade que cometeu o ex-juiz Sérgio Moro, o ex-procurador Dallagnol e aquela turma de Curitiba. Só por isso o Bolsonaro conseguiu encantar. Ele era um candidato forte, evidentemente. Mas ele era um participante da vida política, era deputado havia 28 anos quando se candidatou, desde 1990, e ele faz essa campanha contra a política. Todo mundo é ladrão, todo mundo, o PT quer colocar mamadeira de piroca, o PT quer doutrinar os nossos filhos, o PT rouba, o PT isso e aquilo, e isso aí é disseminado nas redes sociais, e o fato é que isso pegou, porque a gente teve uma situação de crise econômica muito séria, de responsabilidade do governo Dilma. Vamos admitir, a gente não pode ser na política, esse negócio existe os bonzinhos e os malvados. O segundo governo Dilma foi desastroso. Foi um absurdo o que a Dilma fez, que foi arrochar as contas públicas a ponto de dobrar os índices de desemprego em 1 ano e meio e afundar o país. Diante disso, tem o golpe, o Temer assume, a população de fato, a vida estava ruim, a vida piorou no governo Dilma, piora mais no governo Temer, e aí surge o aventureiro falando, olha, vão todo mundo embora, ninguém presta, político nenhum, eu não sou político, eu sou militar, eu sou da ordem, eu sou da família e tal. E isso colou. No caso do Milei, tem uma crise na Argentina, a crise aqui no Brasil foi uma crise a crise da Dilma começa em 2015 e ele é candidato em 2018. Foram 3 anos e pouco de crise, de alta do desemprego e tal. A crise argentina é mais profunda. A crise argentina, com melhoras e pioras, ela dá uma piorada no governo Macri. O Macri é um presidente ultraliberal, eleito em 2015, e que afunda o país. A pobreza atinge metade da população. A inflação dispara, ele pede empréstimo para o FMI, o FMI bota esse aperto em cima da economia argentina. É uma crise quase sem solução. Vem o governo do Alberto Fernandes, que é do mesmo partido, lá, os peronistas, da Cristina Kirchner, que tinha sido presidente, não consegue resolver a crise, porque ela é muito profunda. E aí já são 8 anos de crise. E não há um Lula preso, não há um candidato favorito que foi tirado de cena. O Milei aparece como um astro de rock, né? Se você olha no YouTube e procura os comícios do Milei, é quase um show de rock. E ele faz aquele gestual, ele dança, ele canta. Para você ter uma ideia como ele é agressivo, ele tem um cachorro, o cachorro dele que morreu chamava Conan. Ele é um sujeito que, ao contrário do Bolsonaro, que era da vida política, ele é um economista muito conservador, muito neoliberal, que a imprensa infla, descobre ele e coloca ele para dar entrevistas. Em 2018, 2019, ele se elege deputado, muito bem votado. Nas eleições da Prefeitura de Buenos Aires ele não ganha, mas é muito bem votado, não tem nenhuma experiência administrativa, e agora bomba nas eleições dessa maneira. É um voto do desespero, é um voto
as pessoas não sabem mais o que fazer. E quando as pessoas chegam no desespero, elas não querem discutir política. Mais uma vez, volto aqui ao programa, ao título do programa. Elas não querem discutir política. Elas querem que tudo se exploda. Querem que os políticos se explodam, que o país se exploda. Uma pesquisa recente, eu não sei lembrar agora, está dando conta na América Latina das perspectivas da juventude. Na Argentina, uma enorme parcela da juventude quer sair do país. Ou seja, desencantou, não quero mais isso aqui, a vida está péssima, eu não vou ter emprego. Há a ilusão de que você vai para a Europa, você vai para os Estados Unidos, você vai melhorar de vida. A gente sabe que não é fácil, são poucos os que conseguem melhorar de vida. Em geral, é quem tem a formação universitária, quem tem alguma qualificação maior. Mas as pessoas vão porque está tudo muito ruim, então eu quero ir embora. Já que não dá para ir embora, eu quero que tudo se exploda, eu vou votar nesse cara e que se dane. É algo muito grave. Então, voltando à pergunta, se o Milei parece com o Bolsonaro, não, a situação de desespero que existe no povo é semelhante e tanto Bolsonaro quanto o Milei incentivam o desespero. Ou seja, falam, repetem que se vaiam todos, que nós queremos a liberdade, não fica claro o que é essa liberdade, e ele surfa nas pesquisas. Vamos ver como é que isso corre nesses próximos 2 meses. Hoje faltam exatamente 2 meses para as eleições em 22 de outubro. Professor Maringoni, no Brasil, o presidente Lula conseguiu em 6 meses fazer uma aliança ampla, até com partidos mais conservadores. Os números da economia reagiram. A popularidade dele chegou aí a 60%, de acordo com a última pesquisa, Genialcast. Por que Alberto Fernandes não conseguiu mudar a realidade ali em 4 anos? Olha, tem uma série de fatores. Como eu disse, é muito difícil comparar, né? O Lula não resolveu nenhum problema de fundo da economia brasileira, que é a desindustrialização. O desemprego diminuiu um pouco, mas ele continua num patamar muito alto. É certo, o tempo de governo é muito pequeno. Nós estamos vai fazer 8 meses. A gente vai completar no fim do mês agora 8 meses de governo. Mas o Lula conseguiu, em alguns casos, por força de problemas na exportação da carne, tem mais oferta de carne aqui dentro, o preço baixou, não sei por quanto tempo, a gente não pode dizer que é algo permanente. O desemprego, você tem uma retomada da atividade econômica pequena, mas o programa econômico do Lula é muito conservador, não é um programa para transformar o Brasil, é um programa muito ao gosto do que se chama Faria Lima. Mas o Brasil é muito grande, a economia é muito diversificada, então você passa a ter setores que podem dinamizar um pouco mais, um pouco menos e tal. E há uma sensação, isso mudou muito no país, de que nós não estamos mais indo para o buraco. E essa pesquisa Genial Quest, que saiu essa semana, aponta isso. O Lula não só tem 60% de aceitação, mas ele avança entre os setores que votaram no Bolsonaro, ele avança no Sul e no Sudeste, onde o Bolsonaro ganhou em determinados estados, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, de lavada, interior de São Paulo, ele avança porque há essa sensação, que eu digo não sei por quanto tempo, e porque o Lula é de uma habilidade extrema na condução da política, na condução das negociações, e é um personagem da história do Brasil. Eu não digo que o Lula é o melhor presidente da história do Brasil, acho que esse posto é do Getúlio Vargas, que é um homem que mudou o Estado brasileiro. Mas o Lula é a maior liderança popular da história do Brasil. Ele tem uma capacidade de comunicação, de se colocar na pele do povo, até porque ele vem daí, ele vem de baixo. Todo mundo que assistiu o filme da vida dele, ou leu sobre a vida dele, sabe que o Lula era um garoto que tinha tudo para estar nas estatísticas aí da pobreza, da miséria, com as consequências dramáticas que isso tem para a infância. Ele consegue dar a volta por cima, e essa identidade com o povo é uma coisa impressionante. O Lula eu tive a oportunidade de entrevistar o Lula para fazer um livro chamado A Verdade Vencerá, que saiu um pouco antes dele ser preso. Eu tive 13, 14 horas entrevistando o Lula, fiquei impressionado com a inteligência, com a sagacidade. As pessoas falam, o Lula não é culto, o Lula é analfabeto. Não é nada, o Lula é um grande intelectual. Ninguém que chega à presidência da República é bobo. Isso parte do princípio, ninguém. Não chega.
Você não chega a ser chefe de seção numa loja, num banco, se você é bobo. Você não chega a ser chefe de uma nação se você é bobo. O Alberto Fernandes tem outra trajetória. O Alberto Fernandes é um homem de classe média, sempre foi. É um homem que sempre foi assessor dos governos peronistas, nunca tinha se colocado assim como figura de proa. Ele é muito ligado ao Papa Francisco, ele é católico. É uma personalidade que a gente vê muito mais contida que a do Lula. Basta ver em reuniões que estão os dois juntos, compara a maneira informal que o Lula se coloca, ele é compreendido por todo mundo, e a maneira contida do Alberto Fernandes. Agora, a personalidade não diz tudo, mas ajuda. O problema na Argentina é esse. O Alberto Fernandes não conseguiu renegociar essa dívida com o Fundo Monetário Internacional, se impor diante dos setores das camadas dominantes, dos ricos do país, para fazer um pouco mais de justiça social, embora ele tivesse muita coisa contra ele. Como eu disse, esse acordo com o FMI, que é um acordo lesivo ao país, e a estiagem, a seca, que arrasou grande parte das exportações agrícolas da Argentina. A gente sabe que a Argentina é um país que também, como o Brasil, viveu uma desindustrialização, e que a Argentina tem para vender para o mundo são produtos primários, são as commodities. Se você combina as duas coisas, uma dívida impagável, e você não consegue ter mercadoria para vender, é o desastre, é aquilo que os americanos chamam de tempestade perfeita, né? Você combina tempestade, vento, raio, e uma casa que você tem que estar embaixo disso tudo, que está cheia de goteira, não vai resistir à ventania, enfim. Essa situação negativa muito forte comprometeu o desempenho do governo Alberto Fernandes. Além de uma coisa secundária, é que a Cristina Kirchner, embora seja uma liderança diferente do Lula, mas ela é uma liderança muito popular na Argentina. Isso eu fui à posse dela, do Alberto Fernandes, ela é vice do Alberto Fernandes, é uma coisa impressionante ver ela na praça, como ela é saudada, como se fosse também uma diva, uma cantora pop, aí, o Mick Jagger, alguma coisa assim. É uma verdadeira veneração que as pessoas têm por ela. Mas, até por isso, divergências que havia no governo, que poderiam ser tratadas numa conversa dentro do Palácio, ela vai para um comício e detona o governo. Isso 2 anos atrás, na questão desse empréstimo do FMI. Então aí fica difícil, né? Aí fica difícil. Vamos falar sobre a violência política no continente, que é algo já visto, não de hoje. Vimos no Brasil o 8 de janeiro, no Peru, no Chile há alguns anos, e o caso mais recente agora no Equador, com a morte de um dos candidatos à presidência do país, foi assassinado após ali um comício. O que leva a toda essa violência, professor? Olha, no caso do Equador, são casos específicos, mas você tem uma grande questão maior, é o seguinte: você tem uma queda dos índices de emprego, isso é sabido, né? Isso é um lugar comum, até o que eu falo. Você tem uma queda de índice de emprego, as pessoas têm que sobreviver, topam qualquer trabalho e vão atrás de onde existe trabalho. E se não existe trabalho na fábrica, no comércio, em lugar nenhum, para essa garotada que está chegando na adolescência, eles vão trabalhar para o tráfico, vão trabalhar na contravenção, vão trabalhar para as máfias, para as quadrilhas. E isso é particularmente dramático aqui no Brasil, nas periferias das grandes cidades e tal. E são organizações que muitas vezes têm aliança com as próprias parcelas das forças de segurança, com as polícias e tal, tem condescendência, quando não uma aliança mesmo, como a gente viu várias vezes no Rio de Janeiro, policiais vendendo armamento para facções e tal. A gente tem esse aumento da violência. O Equador foi governado. O Equador é um país muito instável. Os países da América Latina, todos, e em especial esses do norte do continente, do norte eu digo, tirando a Colômbia, mas do norte da América do Sul e da América Central, você pega aí o Equador, o Peru, o Panamá, você vai subindo lá, Guatemala, Honduras, El Salvador e tal, são países que nunca tiveram indústria, nunca tiveram condições de ter uma melhoria nos seus padrões de desenvolvimento tecnológico e tal, e
foram países em que grande parte da população sempre viveu na pobreza, na marginalidade. No entanto, o que acontece no Equador é que o presidente Rafael Correa, o Equador é um país que não tem moeda própria. Desde 2002, a moeda oficial do Equador é o dólar. Nem mesmo um governo progressista conseguiu mudar isso. Por quê? Porque a população começou a achar que, de fato, não tem inflação com o dólar. Acontece que tem vezes que não entra dólar na economia e tem uma contração geral, o país não tem defesas para essas oscilações de entrada e saída de dólares por parte de exportações ou empréstimos. Mas nessa fragilidade, o Rafael Correa, que era um presidente de centro-esquerda, conseguiu fazer uma série de programas sociais e isso incidiu diretamente na questão de segurança e também uma política de segurança boa, que não era uma política só repressiva, que você vai só chegar com a polícia atirando e matando, embora os países da América Latina sejam muito violentos. Quando o Rafael Correa sai do governo, quem é eleito é o seu vice, o Lenin Moreno. E o Lenin Moreno, essa história até hoje eu não consigo entender, trai o Rafael Correa. É incrível ter sido vice-presidente da República, o Rafael Correa não saber que o Lenin Moreno era um homem de direito. Trai, abre um processo contra o Rafael Correa, que se exila na Bélgica para não ser preso, prende outras figuras do governo Rafael Correa. Há não só um empobrecimento por conta da crise de 2008, tudo isso que eu falei, mas há um desmonte de uma série de programas sociais e uma liberalidade para a polícia, para o exército, fazer o que quer internamente. E aí essa faz o que quer, mas ao mesmo tempo se enfraquece a parte de prevenção da segurança. Bom, o que isso quer dizer? Que o Equador passa a se tornar um espaço geográfico com menos barreiras de contenção para o narcotráfico, para a entrada e saída de drogas, para a entrada e saída de contrabando, de mercadorias, e o Equador fica, se a gente olhar no mapa, espremido do lado do Oceano Pacífico entre a Colômbia e o Peru. A Colômbia é um país em que as grandes facções do narcotráfico estão presentes, embora tenha tido muita repressão, muita redução. A gente vê nas séries aí do Pablo Escobar, do Netflix e tal, que é o tráfico de drogas na Colômbia, né? E o Peru, um país muito empobrecido, embora não tenha na intensidade que tenha a Colômbia, também é uma rota de passagem do narcotráfico. E o Equador entra nessa engrenagem. Isso não quer dizer que esses sejam os países onde se dá o consumo da droga. O consumo da droga se dá nos Estados Unidos. Mas aqui estão os centros produtores e os centros exportadores. Então, o enfraquecimento do Estado, o enfraquecimento de políticas públicas, o enfraquecimento de políticas sociais acabaram aumentando a violência no Equador. Num nível impressionante. Impressionante. O assassinato de um candidato a presidente é um escândalo. Um escândalo. A gente viu na Colômbia, os índices são muito altos também, o candidato Gustavo Petro, que é o atual presidente, ia a comícios com colete à prova de balas, o seu púlpito, onde ele ia falar, era blindado, e ele tinha sempre 2 atiradores com fuzis do lado para proteger. Imagina você chegar no Brasil numa situação dessa. Pode ser que não esteja longe, mas é algo muito, muito complicado. O professor Gilberto Maringoni falou no início que o melhor presidente da história do Brasil, na opinião dele, foi Getúlio Vargas. E eu quero aproveitar aqui para indicar para o nosso ouvinte a leitura da biografia do Getúlio, feita pelo Lira Neto. Tem 3 edições, é tudo muito bem detalhado, dá para conhecer bem a história do ex-presidente. Agora, como de praxe, eu vou pedir para o professor Maringoni uma dica de livro, para que ele possa partilhar com o ouvinte. E hoje eu vou inovar. Professor Gilberto Maringoni, tem alguma dica de série, documentário, filme com a temática abordada aqui? Tá, eu vou citar um livro que está para sair, que não saiu ainda, que é de um amigo do maior especialista em questões militares. Eu acho que a gente precisa discutir, debater e entender por que o exército brasileiro se desmoralizou tanto
por que o Exército Brasileiro é ineficiente para defender a soberania nacional, é por que o Exército Brasileiro está sempre na dependência do armamento, da estratégia, da lógica, e está subordinado às Forças Armadas da potência dominante dos Estados Unidos. O livro chama-se O que Fazer com o Militar, do Manuel Domingos Neto. Ele deve sair nas próximas 2 semanas. É chato a gente falar que não está no mercado, mas porque eu li as provas do livro, fiquei muito realmente impactado pelo seguinte: é um livro curto, um livro escrito em linguagem jornalística muito clara, não é um livro para especialistas, é um livro para quem está informado pelos sites, para quem assiste o Jornal Nacional, para quem se interessa pelo Brasil, ou não é um livro para quem está na universidade, quem faz doutorado, nada disso. Ele coloca questões de maneira muito concretas, muito presentes. Então é O que Fazer com o Militar, do Manuel Domingos Neto. Deve ter umas 120 páginas, você lê no trem, no ônibus, no metrô, uma leitura muito fácil, muito agradável, e é muito incisivo isso. A de série é uma série de 4 episódios, são documentários, para quem se interessa por política internacional, chama-se Bob Kennedy para Presidente, está no Netflix. O Bob Kennedy era o irmão do presidente John Kennedy, democrata, que foi assassinado nos Estados Unidos em 1963. Agora em novembro vai fazer 60 anos. O Kennedy era o homem que aumentou a escalada agressiva da guerra no Vietnã. E o Bob Kennedy foi seu ministro da Justiça, o secretário da Justiça, e depois foi o que é equivalente aqui ao Procurador-Geral da República, o que é o Augusto Aras no Brasil. Ele era senador, ele se elege senador depois da morte do irmão, e muito na fama do irmão, que era um político boa-pinta, jovem para os padrões da época. O Kennedy tinha, quando foi assassinado, 46 anos, ele herda muito desse charme, dessa imagem midiática, ele parecia um galã de cinema, e o Bob começa a costurar apoios para a sua campanha eleitoral em 1968, 5 anos depois. E é muito curioso que o Bob Kennedy passa aí gradativamente mais à esquerda. Ele vem ao Brasil, condena publicamente a ditadura no Brasil naquela época, passa a ser um defensor dos direitos civis, passa a se colocar contra a guerra do Vietnã, e aí, em junho de 68, no auge da campanha, ele era o favorito nas eleições, ele é assassinado. A gente vê que o padrão do Equador acontece também no primeiro mundo, embora lá atrás, mas... e esse documentário ajuda a gente a entender muito da política externa dos Estados Unidos e da política interna, ainda mais agora que a gente está entrando na campanha eleitoral dos Estados Unidos, em que a gente pode ter uma anomalia lá. O Trump, assim como o Bolsonaro, também está às voltas com a justiça, pode ser preso, mas nos Estados Unidos não existe nenhuma restrição para um presidente condenado ser eleito. No Brasil existe a lei da ficha limpa, lá não existe. Então a gente pode ter uma situação surreal de um presidente eleito preso. O segundo, aí não é uma série, é um filme que todo mundo está comentando, que é Oppenheimer, para a gente entender a política bélica dos Estados Unidos. O Oppenheimer, como tem sido noticiado, ele foi o responsável por chefiar a equipe que inventou a bomba atômica, que foi lançada no Japão, em 2 cidades, Hiroshima e Nagasaki, em agosto de 1945, há 78 anos. E o filme é muito interessante porque mostra esses meandros de como é que essas coisas são feitas nos Estados Unidos, mas mais do que tudo, o filme mostra esse cinismo que existe, que eu falei no início, de um cientista, de um técnico achar que algo que ele faz é meramente técnico, ele não tinha como fazer diferente, que os políticos é que são malvados. A dada altura do filme, o Oppenheimer fala o seguinte: olha, a bomba matou muita gente, fala alguma coisa assim, mas eu não sou responsável por jogar a bomba no Japão. Eu só inventei a fissão do átomo, a divisão do átomo, a explosão da bomba, mas não fui eu que pilotei o avião para jogar ela lá. Tá bom. Então tá, conta outra. Então essa história do político está separado do técnico, o filme desmonta isso de uma maneira muito boa. Então são essas minhas 3 dicas. É o livro do Manuel Domingos, O que Fazer com o Militar, a série Bob Kennedy para Presidente e o filme que está aí em todos os cinemas, que é o Oppenheimer.
Tá certo. Eu conversei com o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, Gilberto Maringoni, que também é jornalista, é cartunista, já foi candidato ao governo do estado de São Paulo. Professor Gilberto Maringoni, muito obrigado por participar com a gente. Eu é que agradeço, Norberto. Muito obrigado pela acolhida aqui, por dar a oportunidade de conversar um pouco com você sobre esses temas tão importantes para o país e para o nosso futuro. Um abraço a todo mundo. E para você, Política se Discute? Esse podcast é feito pelo Grupo Rádio Web. Produção e apresentação, eu, Norberto Notari. Trabalhos técnicos hoje fica a cargo de Mário Melo. Um forte abraço. Tchau, tchau. Política se Discute com Norberto Notari.